A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão a partir de Efésios, no capítulo 1, verso 17, Paulo escrevendo, ele diz assim: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e para que saibam quão são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Eu tenho, desde a minha conversão, eu tenho um coração para falar do amor de Deus, para evangelizar, para alcançar as pessoas. Então, quando a gente se converteu lá em Uberlândia, a gente era de um grupo de juventude, assim, era uma cidade pequena. Hoje Uberlândia tem 800 mil habitantes, né? E a gente, era aquela coisa que todo mundo sabia quem era filho de quem, aquela coisa da cidade pequena, né? E a gente, quando a gente se converteu, da mesma forma que nós fizemos muita piada com a minha mãe, né? A minha turma se converteu, eu me converti e acabou que a turma inteira, ou quase a totalidade dela, também quiseram conhecer desse amor de Jesus. E a gente estava muito desejoso de, em todo tempo, falar do amor de Deus para os nossos amigos. E a gente fez de tudo, a gente fez pregação em frente aos bares, colocamos carreta, caminhão, punha banda, né, para tocar louvor em frente das boates, a gente ia para as rádios, a gente colocava outdoor na cidade. Houve um despertamento e um desejo ardente para dizer: eu preciso falar para os meus amigos, aquilo que eu estou conhecendo hoje é muito melhor do que aquilo que juntos nós desfrutávamos e chamávamos de vida. Ou seja, eu me lembro uma vez, a gente estava na frente de uma boate, e os donos da boate eram todos amigos nossos, quem estava lá dentro, e a gente pôs um caminhão de som e colocamos uma banda de rock and roll cristão bem alto lá na porta, e com aquelas PA entrando lá para dentro, e eles muito nervosos com a gente, porque aquilo estava atrapalhando, mas a gente falava assim para eles: o que vocês conhecem, eu conheço. Porque eu estava aí onde vocês estão. Mas o que eu conheço, vocês não conhecem. E eu estou aqui para dizer para vocês uma vida que vale a pena. Um amor que não só está como as canções que falam de ilusão. De lá para cá, na minha conversão, eu já entendi que eu acabaria me tornando, né, essa pessoa de dedicação exclusiva para o reino de Deus. Eu era empresário, estava trabalhando, até hoje minha família tem lá as empresas, meus irmãos, e eu fui ao ministério, fui para a Escócia, onde eu passei um ano como missionário numa igreja batista lá na Escócia. Tive o privilégio Deus fez grandes coisas. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é: nós precisamos ter essa mente aberta, né? Abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele. Como é que a gente vai falar desse amor à vida das pessoas nos nossos dias? Primeira coisa, nós precisamos ler o tempo. Havia uma tribo chamada os filhos de Issacar, que Deus levantou para que eles pudessem cooperar com o exército de Davi. E uma das características da tribo de Issacar, a palavra de Deus diz que eles eram conhecedores do tempo e da época, para que soubessem o que deveria ser feito. Ou seja, na nossa jornada de vida, eu comecei falando sobre a estação, o fruto próprio, né, de cada estação. Nós precisamos então entender as estações da nossa vida. E não apenas da nossa vida, mas da geração em que nós queremos comunicar o evangelho do reino. Como nós vamos falar do amor de Deus a cada geração? Então, as estratégias, pastor Carlos Alberto, na fundação da comunidade, quando foi, eram a linguagem, a forma, a abordagem, o assunto, as perguntas que a sociedade fazia, que a juventude levantava, eram perguntas muito diferentes das perguntas que hoje nós fazemos, ou que os nossos filhos fazem, e que a minha neta fará. O evangelho do reino é o mesmo,
Ele não muda, a palavra de Deus diz o quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a palavra de Deus enfrentou impérios, enfrentou oposições, enfrentou perseguições, enfrentou filosofia na história, e ela permanece a mesma. Essa Bíblia que a gente tem em mãos, quando comparada aos textos mais antigos que já foram encontrados, ela é plenamente confiável, mais do que qualquer outro texto histórico da humanidade. Naquilo que são a quantidade de cópias, a quantidade de línguas, quantidade de testemunho, nada se compara ao texto bíblico. Então essa palavra foi preservada para nós até hoje com integridade e dignidade. Você pode ler a Bíblia com certeza que ela contém, ela é, né, aquilo que está lá nos antigos pergaminhos que foram escritos, que foram conhecidos, Novo Testamento, tudo isso é de uma integridade espantosa ao ponto de vista histórico e científico. Mas essa palavra, para ser conhecida, cada geração vai precisar comunicá-la de maneira que as pessoas que não a conheçam possam entender daquilo que nós estamos falando. Então, por exemplo, quais são as perguntas, né, quais são as angústias que estão sendo propostas nos dias de hoje, que nós, como quem conhecemos a palavra de Deus, temos uma solução. Jesus sempre fez isso. Jesus ia conversar com uma mulher que tinha de carregar água e buscar água todo dia. De que ele falou com a mulher? Sobre água. Eu sou a água da vida. Se beber de mim, você jamais terá sede. Ele não foi falar lá sobre pão com a mulher. Então, quando alguém estava com fome, ele diz, eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, você jamais terá fome. Quando ele foi falar com o que estava, né, demoniado, ele tratava de libertação. Quando ele ia falar com o que tinha conhecimento, ele falava de algo que espantava. Você precisa nascer de novo. Aquilo não entendia. Nicodemos era um homem de conhecimento, era um homem benquisto, era um homem sincero. E quando Deus começou a falar de coisas espirituais através de Jesus com ele não entendia. Vou voltar para o ventre da minha mãe. Então nós precisamos entender, comunicar o reino de Deus a cada geração, de maneira que essa geração seja conhecedora do amor que mudou a minha vida e mudou a sua vida. Amém? E aonde a gente percebe isso? Bom, a gente percebe isso naquilo que está sendo produzido pela cultura, pela arte, pelas canções. Vamos pensar numa coisa, qual é o estilo de musical que mais se canta no Brasil hoje? Sofrência, que é o sertanejo que não tem mais nada de sertão. Na minha época de menino, meu avô gostava de música caipira, era o Zé Bético, Rádio Record aqui de São Paulo, né? Joga água no gordo, os mais antigos lembram disso aí. Quando, naquela época, cantava a respeito, era das coisas do campo, do boi, da boiada, do pôr do sol. Hoje não, hoje tudo é sobre um amor que nunca dá certo, de relacionamentos que não funcionam, e aí vira bandalheira, aí vira orgia. Quando a gente olha para isso, normalmente a gente tem a tendência de desprezar e dizer, isso é tudo canalice, isso não tem nada a ver comigo. Ao invés, vamos ter uma mente missiológica. Quando Paulo está escrevendo, diz, eu peço para que Deus abra a mente de vocês, para que vocês sejam instrumento das promessas de Deus para cada geração. Então, se essa geração está falando coisas, nós precisamos entender que isso pode ser um clamor de uma dor, para quem trabalha aí na tecnologia, na administração de empresa, né, nas consultorias. Hoje uma palavra que ficou em moda é o seguinte, eu quero conhecer qual é a sua dor. Ele está falando da empresa, porque ele quer saber qual é o problema, para a gente apresentar, não é isso? Vou apresentar a solução para o seu problema. Então, qual é a dor desta geração? Gente que não encontra um amor, pelo menos aquilo que está sendo cantado, fala de que algo que não está funcionando, de abandono, de traição, de medo, de angústia. Quem é que pode apresentar um amor que jamais trai, que jamais falha, que jamais abandona, um amor que é mais forte do que a morte, um amor que não se ufana, não deseja o mal, não trama,
Nós que conhecemos o amor descrito na palavra de Deus. Então significa que essa geração está carente de conhecer o amor de Deus. O que eu quero falar com isso? Quando nós estamos falando de despertamento, né? Uma outra mensagem lá é: desperta, ó tu que dormes. A palavra de Deus está dizendo: desperta, para que você possa entender o que está acontecendo e você seja a Bíblia que as pessoas vão ler nos seus dias. Para que você seja um instrumento não do apontamento religioso, mas do encontro íntimo e pessoal com o autor da vida, que é Jesus Cristo. Eu e você somos a esperança de revelar esse amor. Deus nos enviou para revelar a cada geração, né, quem Ele é, para reconectar. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós não somos o povo que se separa. Às vezes a gente pensa: vamos criar programação para colocar as pessoas juntas, para não ter tempo de ir para o mundo. E Jesus diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então Jesus estava sempre pensando em como enviar nós, os seus filhos, para revelar de um amor que esse povo não conhece. Isso vale para tudo. Quando a gente olha para a arquitetura, quando a gente olha para o momento, nós estamos agora no momento dos Forte Apaches, não é isso? O que é? Os condomínios. Esses condomínios de muro altos, de guarda armada. Por quê? O povo está com medo. Quem vai falar a respeito daquele que vigia? Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Então quem vai falar de esperança? Nós estamos lendo as dores que estão acontecendo. E aí eu quero falar sobre as artes dos filmes. E eu quero falar hoje especificamente de um filme chamado Matrix. Quem assistiu Matrix? Boa parte das pessoas. Matrix é um filme de 1999, e lá em 1999 ele fez uma mudança na história do cinema. Para começar, dos efeitos especiais, aquilo que nem se imaginava, ele se propôs. Mas muito mais do que isso, Matrix se propõe a uma reflexão filosófica. Matrix não é um filme cristão, mas ele usa muitos elementos do cristianismo, assim como ele usa de outras religiões e da filosofia do seu tempo, né? Ele propõe uma reflexão e ele diz: as pessoas estão escravizadas pelo sistema. Qual era a história de Matrix? A história de Matrix é: houve um dia em que a inteligência artificial, nada novo, dominou a humanidade. A humanidade, para acabar com o problema das máquinas, que a fonte da energia do sol, nada mais novo, mais recente do que por todas as esquinas que a gente passar tem alguém fazendo propaganda de energia solar, fotovoltaica, não é isso? E o homem então criou um cataclisma nuclear para que houvesse nuvens de maneira que o sol não alimentassem mais as máquinas. O que as máquinas fizeram? Fizeram dos homens as baterias para alimentar o sistema. Todos nós geramos energia, quimicamente. Se nós estamos juntos aqui, cada um de nós, quando a gente pensa num conforto térmico, cada pessoa gera energia sentado, do jeito que você está, uma lâmpada de 100 watts. Então, era a mesma coisa que nós tivéssemos aqui, algumas centenas, né, ou milhares de lâmpadas de 100 watts. Quando a gente adora, louva a Deus, isso pode gerar até 150 de caloria a partir de nós. Uma lâmpada de 150 watts. As máquinas perceberam isso, vamos pegar os homens, fazer delas a alimentação. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Lê o momento que nós estamos vivendo. Há um sistema em que as pessoas vivem uma vida de ilusão, imaginando que essa vida é a vida real. Mas é ilusória. O que a Bíblia diz? O que se vê é ilusório e o que não se vê é eterno. Olha o problema, nós aprendemos, né, já tivemos aula de português hoje, e agora a gente vai ter aula de física. A gente aprendeu que o que se pega, esse é concreto, e o que não se pode pegar, não se pode tocar, é abstrato. Então a gente tem um problema, porque Deus pode ser absoluto, ao mesmo tempo ele é abstrato. Fé, esperança, abstrata. Então quando a gente está falando do espiritual, muita gente acha que isso não é concreto,
não é verdadeiro, porque eu não posso pegar. Só que o que as Escrituras diz? Paulo escreveu e fala assim, olha, o que você está vendo, isso de fato não é o verdadeiro. Se a gente for para as culturas, se você for lá para o Oriente, da onde veio o pastor Ronaldo, lá eles têm uma percepção transcendente. Como nós temos uma cultura extremamente influenciada pelos gregos, nós somos extremamente dicotomizados. O que é espiritual é uma coisa e que a minha vida é outra. Então muita gente fala assim, uma coisa é a minha vida na igreja, outra coisa é a minha vida espiritual, uma coisa tem nada a ver, eu sou um empresário e eu tenho que lidar com a empresa no ponto de vista material, não é abstrato igual a minha vida espiritual, não, nós somos chamados para viver uma vida integral, tudo que nós somos deve honrar a Deus, nós aprendemos isso hoje já. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas criaram avatares para ter uma segunda vida no mundo digital. Eu não sei se você sabe, o mundo metaverso, o mundo digital, movimenta hoje, e agora se prevê que o mundo metaverso vai movimentar $1 trilhão por mês, até 2030. Pensa o que é isso, dinheiro. As empresas então levaram todo mundo para o mundo virtual. Recentemente teve um show de rapper, né, no mundo metaverso, em que o rapper não era ele, era o avatarzinho dele, era o personagem dele. 12 milhões e 300 mil pessoas pagaram ingresso para o avatar dele participar do show. O que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Pastor, estou confuso. Porque muitas pessoas estão criando para si personagens para poder enfrentar a vida. Porque lá no mundo digital, a pessoa pode ser do jeito que ela quiser. Ela pode ter o perfil que ela quiser. Ela pode se parecer, os cabelos ou sem eles, do jeito que ele quiser. E as pessoas estão projetando uma vida, porque a vida que elas estão vivendo parece que não vale a pena ser vivida. O problema é que isso são camadas de realidade. Porque se você parar para pensar, a Bíblia diz que o que nós vivemos hoje não é verdadeiro, é sombra das espirituais. Então o que nós somos é o que somos em Cristo. E que agora temos uma breve passagem nesse mundo para revelar do seu amor, para desfrutar desse amor, mas esse corpo vai passar. Deus vai nos dar um novo corpo, uma nova terra, um novo tempo. A pergunta para mim e para você é, você está percebendo o clamor dos nossos dias para que você saiba ministrar do amor de Deus dentro dessas realidades que aí estão e que vieram para mudar a história? Quem está com o celular aí? Levanta a mão, quem trouxe seu celular? Eu tenho quase certeza que se você tivesse esquecido o celular, você saía de casa e voltava para buscar. Significa que o celular tornou não apenas uma peça indispensável, ele se tornou parte do que as pessoas são. E essas são mudanças extremamente importantes que nós, os cristãos, se não entendermos, nós não vamos responder ao clamor das pessoas nos nossos dias. Porque agora nós estamos vivendo um mundo em que há camadas de realidades e que se nós como igreja não aprendemos a ministrar, imagina, lá no Japão, nível de tecnologia, nível de civilização, muito mais à frente do que nós estamos aprendendo a viver aqui, né, naquilo que é chamado terceiro mundo. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer através de nós nos dias de hoje. O filme Matrix fala a respeito de um autor que fala sobre que em todas as culturas há uma mesma história sendo contada. Lá na Matrix é quem vai tirar as pessoas da ilusão. Quem vai fazer com que essas pessoas sejam libertas da vida ilusória que elas estão vivendo. Aí era necessário que houvesse o quê? Um herói. Esse autor, o Campbell,
ele identificou que em todas as culturas, das mais diversas culturas, há aquilo que é chamado do mito do herói. O mito do herói é que seja a heroína, o herói, seja lutando contra uma potência que oprime, seja lutando contra zumbis, seja lutando contra espíritos do mal, a humanidade conta uma mesma história. O desejo de um herói para libertar o povo da opressão que ele vive. De onde vem isso? Há um outro autor muito importante que fala sobre o fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque é um livro de missões, em que o autor, diz assim: Deus colocou em cada cultura um ponto de contato para que o evangelho seja contado. Um exemplo simples: Paulo chega em Atenas, vários altares, idolatria para todo lugar, deuses gregos. E quando ele chega ali no Areópago, o que ele encontra? Ele encontra um altar e lá está escrito assim: ao Deus desconhecido. Quando Paulo começa a pregar, os atenienses dizem: você não vem aqui falar dos seus deuses, porque até naquela ocasião as pessoas tinham ideia de deuses nacionais, deuses dos hebreus, o Deus dos hebreus, os deuses do Egito, os deuses da Babilônia. Então era uma entidade extremamente ligada a um país. Quando vem Jesus, ele diz agora: não, de todas as nações, de todos os povos, um só Deus e um só povo. Então ele quebra a barreira. Quando o fator Melquisedeque, o Paulo chega lá e fala assim: então eu não vou pregar sobre outro Deus, eu vou pregar do Deus que vocês dizem não conhecer e eu conheço. Vem falar sobre o Deus criador dos céus e da terra. Então todas as culturas têm um lugar que Deus vai dizer: há uma chave, uma porta para você conversar com essa pessoa, para revelar a ela o amor de Deus. Por isso que nós, na nossa geração, precisamos discernir a seara e dizer: a pergunta que está sendo feita é essa, e eu vou encontrar nas santas escrituras a resposta pelo clamor que está sendo feito. Eu não sei como você veio a Jesus. Qual era a sua dor que Jesus entrou na sua vida? Talvez seja um casamento fracassado, talvez seja um problema financeiro, talvez seja porque um dia você estava lá pensando sobre a vida e não fazia sentido, você encontrou sentido no ensinamento de Jesus. Talvez seja por uma doença, uma enfermidade que assolou sua casa, sua família, e todo mundo foi para os pés de Deus. Todos nós viemos a Jesus, até aqueles que são gerados, lá na minha casa, os meus filhos, criados no Evangelho. Eu não fui criado no Evangelho, mas meus filhos foram. Em algum momento eles têm que deixar de ser o Deus do meu pai para se tornar o meu Deus. E aí há um momento em que o coração se abre, a mente se abre, e aí o Evangelho entra, seja em qual idade for. Lá no Matrix não era diferente. As pessoas conectadas e precisava do Neo, que é o herói. Aonde vem isso? Da onde vem esse sentido? A Bíblia diz que Deus colocou eternidade no coração do homem. O desejo por Deus. Quando a gente volta lá no Éden, qual era a sentença de Deus para a serpente? Olha, o descendente da mulher, colocarei amizade entre você e os homens, e o descendente da mulher pisará a sua cabeça. Então ele estava dizendo ali para a serpente que o quê? Haveria na história o descendente da mulher, o herói, que pisaria e venceria a batalha que a serpente tinha vencido quando enganou o homem e a mulher. O homem queria ser livre, o homem queria seguir seus caminhos, não é isso? E ele pensou que se ele conhecesse o bem ou o mal, e o mal, ele não precisava de Deus mais, ele podia resolver por ele mesmo. E o que aconteceu ali? O homem se tornou não livre, mas o homem se tornou escravo, porque a partir daquele momento, ele não era mais senhor de si mesmo, mas ele havia entregado toda a autoridade que tinha dado para ele, tinha dado agora à serpente, que é a figura de Satanás. Por isso que a Bíblia diz o quê? O príncipe desse mundo cegou o entendimento para que não vejam a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Deixa Deus falar com você. Há necessidade de redentor, de remissão. Jesus não é apenas o nosso herói.
Jesus é aquele que tira-nos da escravidão que Satanás colocou sobre nós. E não é uma opção. Lá no Matrix tem uma frase interessante, porque o mentor do Neo, que tem hora que ele faz o papel meio de Deus Pai, tem hora que ele parece mais João Batista, ele fala assim, olha, você precisa fazer uma escolha, mas você precisa conhecer a verdade. E ele pergunta assim, mas qual é a verdade? E ele fala assim, todos são escravos. O mundo que eles viam era um mundo bonito, que a Matrix produzia uma ilusão coletiva. Mas o mundo real era caído. Pensa bem comigo. O que é real? O mundo que as pessoas pensam viver ou o mundo caído que a Bíblia diz que nós estamos enfrentando? Quem é que vai tirar as pessoas do sistema? Quem é que vai tirar as pessoas da Matrix? Quem são os homens e mulheres que Deus está levantando na nossa geração para dizer, não viva como escravo, Deus te levantou para que você seja luz, Deus te levantou para que você aponte a reconciliação que Cristo operou na cruz do Calvário. Não é a religião, não é fazer parte do sistema religioso, é muito mais do que isso, é apontar Jesus como Senhor e Salvador da história. E eu e você que tivemos os olhos iluminados, qual é a oração do Paulo? Oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que sejam capazes de conhecer e desfrutar, discernir a altura, largura, profundidade do amor de Deus. Quem quer ser agente de Deus nos nossos dias? Fala assim, eu quero. Então eu preciso entender primeiro que o clamor dentro da minha família, o clamor no meu ambiente de trabalho, o clamor dentro da vida social que eu tenho, entendendo que essas pessoas, assim como nós, estávamos presos à Matrix, nós estávamos cegados no nosso entendimento, havia um véu que tampava os nossos olhos, que nós não éramos capazes de perceber quem Jesus é, mesmo vivendo um país cristianizado. Um dos maiores ou maior país cristão do mundo. Mas as pessoas ainda pensam que o que eles estão vendo é o real. E na verdade o que nós estamos vendo é ilusório. Deus nos trouxe aqui hoje para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que a gente seja capaz de perceber e revelar à vida das pessoas o amor do Pai. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Antes, o amor que eu conhecia era ilusão. Mas agora é diferente, porque Cristo fala a toda a gente, e Ele mudou o meu viver. Quem teve a sua vida transformada aqui? Deixa eu te dizer, não caia, não se permita viver de forma escrava, como um escravo, sendo que Jesus já veio para que você tenha vida e vida em abundância. O que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E sabe quem é que pode falar a respeito disso para quem ainda não viu isso? Eu e você. Há uma ilusão coletiva. O mundo não é isso aí. O mundo é caído, carente de Deus, depravado. A gente fica imaginando, né? A gente sofre tanto no nosso país, dias difíceis, dias de polarização, dias de cancelamento, dias de briga familiar, tensões, porque as pessoas estão pensando que é um ou outro líder político, né, sistema ideológico que vai salvar da opressão. E não, quem vai salvar? Um encontro íntimo com o autor e salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar com você e por você. Primeiro eu quero orar com aqueles que nunca tiveram um encontro com Jesus. Talvez você está aqui hoje e diz, agora eu estou entendendo que a minha vida é ilusão e eu estou iludido, e eu estou pensando que a religião pela religião é apenas mais uma das coisas da minha vida. Eu tenho uma boa faculdade, tenho uma boa religião, tenho uma boa família. Não, eu preciso ter os meus olhos abertos
para que eu possa lidar com todas as coisas da minha vida na perspectiva do reino de Deus. Pai, nós estamos reunidos aqui essa noite, essa manhã, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar ao coração. O Senhor nos trouxe aqui para que os olhos do nosso entendimento pudessem ser abertos, para que nós sejamos capazes de conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabemos que nós estamos dentro de um sistema que quer pôr para fora todos aqueles, quer expurgar, que pensam livremente. E o Senhor nos trouxe aqui para ter livre pensamento. O Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos pensar como o Senhor pensa. O Senhor nos trouxe aqui para que a nossa mente seja aberta pela luz do Calvário, pela luz de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, pagou o preço que nós não poderíamos pagar, para que nós tivéssemos a vida que o Senhor tem para que nós pudéssemos viver. O Senhor conhece cada homem e mulher aqui essa manhã, os que estão conosco, ó Pai, nas redes sociais, na transmissão. Abra os olhos do nosso entendimento. Se você quer, com seus olhos fechados, fazer uma oração comigo e dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu gostaria de orar com você e por você, e pediria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Queria pedir para que Deus, amém, amém, amém. Tenha vergonha não, levanta bem alto e fala: Deus, estou aqui, eu quero mais de Ti, quero abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que essa manhã querem dizer: eu quero entregar minha vida para viver muito além da religião, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero abençoar, ó Pai, essas pessoas no nome de Jesus, que sejam agora quebradas as cadeias mentais, emocionais, afetivas, para que a paz que excede o entendimento venha sobre a vida de cada um. Eu declaro que toda a obra de Satanás contra a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs sejam quebradas agora pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Continue com os seus olhos fechados. Eu quero orar por aqueles que querem ser ousados, para serem agentes de Deus, de quebra da matrix na vida das pessoas, na evangelização, no discipulado. Se você quer ser ousado, eu quero viver uma vida em que as pessoas possam ler a Bíblia através de mim e em mim, pelo que eu faço, pelo que eu não faço, pelo que eu falo e pelo que eu não falo. Se você quer essa unção de ousadia, de intrepidez para ministrar a sua geração, levanta uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você, na sua jornada de vida. Pai, nós estamos aqui como família, homens e mulheres que se colocam na Tua presença para dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, levanta a minha vida, Pai, para falar à minha família, aos meus colegas de trabalho, ao meu círculo social, na empresa, aonde quer que o Senhor me levar, que eu seja instrumento, não da religião, a religião que separa, a religião que guerreia, mas do amor que é revelado em Cristo Jesus, que acolhe, mas que ao mesmo tempo define um só caminho, uma só fé, um só Senhor, um só Pai, um Deus que é Pai de todos. Que sejamos instrumento do Seu amor, no nome de Jesus. Amém. Que você seja instrumento de Deus de ousadia, que você possa viver a vida que Deus reservou para você. Amém? Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor de Senhores.